Pela graça sois salvos. Diga isso, pela graça sois salvos. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 a 10. Mas Deus, eu amo isso aqui, amado. Mas Deus, eu amo. Porque isso aqui, esse mas Deus, contraria todo o sistema aí fora. Só esse termo aqui, mas Deus, vai contra toda a ignorância religiosa aí fora. Presta atenção comigo, para você também entender e se maravilhar com isso aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Eu quero orar, quero convidar você a orar comigo, se fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, o Deus ressurreto, o Deus que habita em nós, o Deus que nos salvou, que nos comprou com teu precioso sangue, que nos deu vida quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, o Deus que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, o Deus que nos deu vida, que nos amou com grande amor, o Deus que nos criou para as boas obras, não para o pecado. O Deus que nos criou para vivermos as boas obras, para vivermos aquilo que o Senhor mesmo nos preparou de antemão. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Eis-nos aqui, ó Deus, para aprendermos com a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, para termos os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo e entendermos o nosso chamado, entendermos a nossa vocação, entendermos a obra da salvação e vivermos como filhos legítimos do Deus vivo nesta terra. Por isso, Pai, use a minha vida, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, para te servir. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e não a minha, Senhor. Que todas as palavras que saírem de meus lábios, ó Senhor, sejam as tuas palavras. E que tudo que o Senhor determinou para este dia se cumpra cabalmente, Senhor. Que aconteça em nossas vidas
que se manifeste, Senhor, na vida das tuas ovelhas, aqueles que o Senhor trouxe nesta noite para ouvirem a tua voz. Que haja, Senhor, transformação de vida. Que esta palavra, Senhor, abençoe os corações e traga o teu poder e o teu milagre em o nome santo de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga: amém. A Jesus toda a glória. Obrigado, ministro Vinícius, minha amada e querida esposa, pastora Daniele, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres que são salvos e salvos para sempre, aqueles que são amados do Pai, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e que agora foram chamados pelo Senhor Jesus para cumprirem o seu propósito divino nesta terra. Eu vou falar hoje a respeito da base do nosso ministério. A base do meu chamado para com a sua vida. A base da genuína fé cristã. Pela graça, sois salvos. Em Efésios 2:4, Paulo escreve assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então diga, mas Deus. Diga de novo, mas Deus. Ponto. Diga, mas Deus. Pronto. Pronto e ponto. Esta expressão revela o grande amor de nosso Senhor por nós. E se contrapõe à condição desesperadora da humanidade caída. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você quer aplaudir? É a teu respeito, tá? É a teu respeito, é você aqui. Tá entendendo? É a teu respeito. Então Deus nos deu vida, Deus nos colocou em uma posição de honra, éramos escravos do pecado, vivíamos em uma condição de humilhação, estávamos mortos, mas Deus nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus mudou, Deus inverteu a nossa condição de vida.
Aquilo que era para a morte, Deus deu vida. Éramos pecadores, mas Deus, éramos escravos, mas Deus, estávamos incapacitados e humilhados, mas Deus, estávamos mortos, mas Deus, hoje somos o que somos pela graça de Deus. Efésios 2, 5 e 8 diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se alguém me pergunta: pastor, o senhor é salvo? Eu digo: sim, eu sou salvo. O senhor tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Pastor, isso não é soberba? Não. Isso é humildade e conhecimento daquilo que o meu Senhor fez por mim naquela cruz. Pela graça sois salvos. Não é por algo que eu faça. É mediante a fé. Então, o Deus que me salvou, Ele também me deu a fé para crer naquilo que Ele fez a meu favor. Estão entendendo? Então, amado, o Filho de Deus tem que viver nessa condição. Firme nessa condição. Se Jesus voltar hoje, os pregadores fazem muito isso aí fora. Se Jesus voltar hoje, quem sobe? Aí fica lá um irmão, ameaçando levantar a mão. Não sabe se ele levanta, porque ele não sabe se ele sobe. Na cabeça dele ele fica, porque o pecado acusa. Ele não conhece a obra da salvação. Ele não entende o que Jesus fez por ele. E aí ele fica nessa dúvida. Essa igreja, amado, essa igreja é salva por Jesus Cristo. Aqui estão aqueles que o Senhor Jesus na cruz do Calvário comprou por alto preço. E o diabo não põe a sua pata aqui. Aqui estão os filhos de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue vertido no madeiro, na cruz do Calvário. Mas para alguns não tem tanto valor assim. Não, porque há poder no sangue de Jesus. Não, mas nós temos que fazer um jejumzinho aqui para completar, para buscar poder. Amado, está anulando aquilo que o Senhor fez. Não, há poder, mas nós temos que ralar o joelho aqui, ficar umas 2 horas ralando o joelho para a gente alcançar a nossa salvação. Amado, é por graça, não é por obras. Mediante a fé. E fé não é obra. Fé não é obra. Tudo que eu realizo com a carne é obra. A fé é no Espírito. E o que alimenta meu espírito? A palavra do Senhor. Então, a palavra é alimento. Amém? Então, nós estamos aqui para viver essa fé. Deus nos salvou. Jesus é Deus. Então, Jesus nos salvou. E salvação é somente por graça. Não há nenhuma intervenção humana. Não existe nenhuma possibilidade do homem se salvar. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu me salvo. Eu estou fazendo tudo para ser salvo. Ô ignorante, com todo respeito, você não conhece o que Jesus fez na cruz. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E sabe por quê? Para que ninguém se glorie. Para que não haja ninguém melhor do que o outro. Somos todos ovelhas do aprisco do bom pastor. Estão entendendo? Porque eu sou mais santo que você. Fique longe de mim, pecador. Que isso, mano? Tem ou não tem aí fora?
porque eu jejuo. Eu era assim, amado. Mas agora não sou mais. Para minha vergonha, eu fiz muito disso, mas eu nunca fui soberbo. Só perdia 12 quilos, a calça ficava caindo, tinha que amarrar. E eu estava lá no monte para buscar poder. Senhor, eu estou aqui para buscar poder. E Deus falava assim, pede a verdade. Pede a verdade que eu te dou. E eu quero poder, Senhor. Eu quero poder para lutar com o diabo. Quero poder para lutar com o demônio. Tem muito demônio para me lutar, Senhor. Até que teve um dia que eu comecei, Senhor, me dá a tua verdade. Jesus me revela a verdade, Senhor. Tua verdade me basta, Senhor. E aí ele começou a revelar a sua graça, que hoje nós estamos vivendo aqui, amado, que mudou a nossa vida, mudou a nossa história, nos deu vida de verdade, não uma vida ilusória, falsa, uma vida verdadeira. O Senhor Jesus, ele entrou, ele estava batendo, e eu ouvi, abri as portas, ele entrou. E eu disse, Senhor, esse altar é teu. É o Senhor que tem que reinar nesse lugar, não é o homem. Eu sou pó. Eu entendo quem eu sou aqui. Eu sou um escolhido do Senhor para pregar para a tua vida a verdade que liberta e que te dá vida e vida em abundância. Aquilo que Cristo consumou na cruz a teu favor. Então você tem que tomar posse disso. Você tem que dizer, é meu direito viver por cabeça e não cauda. É meu direito estar por cima e não por baixo. É meu direito ter para emprestar e não tomar emprestado. É meu direito. É tua herança. Então nós estamos aqui, amados, para aprender a viver desta forma e honrar o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque ele lá sofreu para que eu e você não sofra mais. Ele pagou. Diga, ele pagou. Diga, a minha dívida. Ele pagou. Pode exaltar agora. Aleluia. Jesus nos salvou para sempre. Senhor, pastor, mas amanhã eu não posso perder a salvação? Não. Não tem como. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, e como que eu sei que eu fui salvo? Você está aqui? Você está crendo na palavra de Deus? É o sinal que um dia você foi salvo. Por quê? O batismo com o Espírito Santo é isso. É quando você ouve o evangelho da salvação e nele você crê. Pronto, foi batizado com o Espírito Santo. Mas como? Amado, um filho de Deus só pode crer no evangelho, só pode crer na palavra, se for pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ninguém pode ir a Deus se Deus não o trouxer e lhe der entendimento. E quem dá o entendimento? O Espírito Santo. Então você está aqui entendendo o que eu estou falando? Tomara que você esteja entendendo. Está entendendo? Glória a Deus. Ufa. Ufa. Então você está entendendo porque o Espírito Santo habita em você e faz você entender isso, porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Então ele fala e ele testifica no teu espírito que é a verdade, ou seja, ele te ensina a respeito da verdade. Então você é batizado com o Espírito Santo, amado. Pastor, mas não tem que falar em língua para ser batizado? Que todo mundo fala lá, foi batizado. Amado, falar em línguas é uma manifestação de um dos dons do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com batismo. Batismo no Espírito Santo é quando você é selado com o Espírito Santo para o dia da redenção, que é quando você ouviu o Evangelho e nele você creu para a sua salvação. Entendeu? Todo aquele que com o coração crer e com a boca confessar que Cristo é o Senhor será salvo. Não é o que está escrito? Então, só vai fazer isso quem for batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado, quem não for batizado, não vai falar, não vai confessar.
Se não for pelo Espírito Santo, não tem como ninguém confessar Cristo como Senhor e Salvador. Você confessa Cristo como teu Senhor e teu Salvador? Você confessa? Levanta a mão aí, eu confesso. O Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Amém, amado? Glória a Deus. É só pelo Espírito Santo que você pode fazer isso. Então você é batizado com o Espírito Santo. Salvo para sempre, eternamente. Coisa boa. Sabe o que significa evangelho? Boas novas de grande alegria. Essa palavra está trazendo alguma alegria para o teu coração? Tá? Tá vendo? Isso é evangelho de Cristo. Então não há nada, amado, capaz de mudar o plano de Deus na nossa vida. Nada pode mudar o plano de salvação na tua vida. Nada. Bem-aventurado, amado, feliz aquele, sabe, quem Deus chama para viver a salvação. E desta forma, com revelação. Porque por muito tempo, né, eu vivi aprisionado na lei. Por muito tempo a lei me escravizou. Por muito tempo a lei me privou da alegria de viver. E eu louvo ao Senhor que um dia Ele me fez entender que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele terminou com a lei há mais de 2000 anos. Amém? Então nós não temos parte com lei. Nós vivemos por graça, vivemos por fé. Efésios 2, 5 e 6 diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está percebendo que eu estou repetindo várias vezes esse texto? Porque eu quero inculcar esse texto aí na tua mente. Você tem que, sabe, trazer aí para a tua mente e não largar mais disso. Porque é isso que acontece com quem Deus chama. Com quem estava morto em delitos e pecados. Amado, eu fico horrorizado com certas coisas que a gente vê por aí. Deus chama a ovelha, porque é Deus quem chama, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco aqui. Ninguém aceita Jesus Cristo. Ai, abençoado, você quer mudar de vida, aceita Jesus. Não existe isso. Jesus não é um produto de supermercado que você oferece para a pessoa e fala, você quer? Todos que se achegam a Deus são chamados por Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, aqueles que recebem Cristo, não é aceitam, é recebem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, são chamados por Ele. Então, é triste você ver uma ovelha que é chamada por Cristo para reinar em vida por meio dele, para viver como mais que vencedor em todas as coisas, e aí chega na igreja, a igreja coloca o fardo pesado. Pecador, gafanhoto, pó da terra, miserável, cuidado que o diabo te pega, cuidado que você vai para o inferno, cuidado que você vai perder a salvação. Tem ou não tem? Um monte. Por quê? Não conhecem essas verdades aqui. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amado, você já está espiritualmente falando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amado, esse lugar aqui é um lugar celestial. Por quê? Jesus reina aqui neste lugar. Então você está assentado aonde? Você está assentado num lugar de pecado? Você está sentado num lugar celestial em Cristo Jesus. Aqui você recebeu vida, aqui você recebe vida. Amém? Então a lei é ministério do quê? De condenação e morte. A graça é o quê?
vida e vida em abundância. Essa é a honra que se recebe de Deus. Recebe vida, é ressuscitado, é assentado nos lugares celestiais em Cristo. Isso é a obra da salvação. Isso é o que aconteceu na sua vida. É o que vai acontecer, amado, na vida de todos que Jesus chamar e adentrar por essas portas. Não aconteceu isso com a tua vida? Você que adentrou por essas portas, tua vida mudou? Hã? Tua vida deu um up? Uma reviravolta? Hoje você vive em novidade de vida? Então você estava morto. Hoje você tem vida. Você estava no cativeiro, preso, e hoje você está no trono. Você reina em vida. Então você está no trono. Você tem uma vida em família que você não tinha. Você tem uma vida espiritual que você não tinha. Você tem uma vida emocional que você não tinha. Porque tudo na nossa vida era morto. O pecado trazia morte para a nossa vida. Então hoje você reina por meio de Cristo Jesus. Só quem tem uma grande experiência com Deus, amado, entende isso. Quem já teve um testemunho, quem tem um testemunho para contar. Se eu estou aqui hoje, a igreja sabe disso, é porque eu tive uma grande experiência com Deus. Uma situação que só Deus podia fazer na minha vida. E o que aconteceu na minha vida? Mudança de vida. Eu estava morto em meus pecados e delitos, mas Deus mudou a minha história. Deus me resgatou, Deus me ressuscitou, Deus me deu vida. Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Todo mundo olhava para mim e dizia: esse não tem mais jeito. Esse nada mais endireita. Zero esquerda. O pau que nasce torto. O que você pensar é o que eu ouvia. Mas Deus queimar a língua. Queimar a língua. Mas Deus quis ter misericórdia de mim. Deus quis ter misericórdia de ti. Ele quis nos amar. Jesus quis me amar. Jesus me amou primeiro. Efésios 2,7. Por que ele quis nos amar? Primeiro, por quê que ele quis ter misericórdia de nós? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, igreja, quão bom é poder dizer: Deus teve misericórdia de mim. Como é bom poder dizer: Deus me alcançou. Deus me salvou, Deus me restituiu, Deus me tirou da escravidão do pecado, Deus me tirou do caminho de erros, Deus mudou a minha história. Como é bom isso! Nós somos testemunhas vivas da bondade e da misericórdia de Deus. A Ele nós devemos tudo. Você pode dizer isso? Eu devo tudo a Deus. Amados, somos eternos devedores. E só a fé nos faz humildes para reconhecer e
e receber humildemente as misericórdias de Deus. Só a fé, dom de Deus, nos faz entender que os benefícios de Deus chegaram à nossa vida. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então esse ministério não tem nenhum pavão. Querendo se aparecer. Todos aqui reconhecem a graça de Deus. E reconhecem que somos o que somos pela graça de Deus, temos o que temos pela graça de Deus. Esse ministério reconhece que tudo é por graça. Ninguém se gloria na sua carne. Nós não roubamos a glória de Deus aqui. Aqui ninguém aceita, como eu disse, a Cristo como Senhor e Salvador. Aqui ninguém tem livre-arbítrio para a salvação. Aqui somos humildes para reconhecer a soberania do Deus vivo, para reconhecer o seu grande amor com que Ele nos amou. Então, nesta igreja, ninguém vem aqui à frente para aceitar Jesus. Aqui ninguém é coagido ou induzido para aceitar Jesus. Aqui nós não negociamos com Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Estamos aqui porque Ele nos trouxe, Ele foi misericordioso para conosco, Ele nos amou com grande amor, Ele nos atraiu, Ele nos buscou, Ele nos deu vida. Essa é a verdade, igreja. Essa é a verdade do Deus que nos ama e o que nós somos para Ele. Em Atos 18, 27, olha o que diz a palavra. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Não há outra forma de se crer em Deus senão pela graça. Se não há evangelho da graça, não há igreja. Não existe igreja. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, na obra da salvação, não há lugar para mérito humano. Não há lugar para soberba e arrogância humana. Deus escreve o nome dele no livro da vida. Eu imagino Deus lá do seu alto trono. É comigo? Quê? O nome dele já está escrito antes de eu criar o mundo. Você está falando o quê? Você está querendo dar ordem para mim? Está entendendo? Quem é Deus, amados, para receber ordem de homens? Quem é o homem para querer falar alguma coisa para Deus? Para Deus fazer alguma coisa? Deus é soberano. Ele é perfeito. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei de Reis, Senhor de Senhores, o grande eu sou, o Deus maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é Deus. Então, na graça, nós entendemos que a pessoa, ela está na igreja porque Deus a chamou. E o seu nome já está escrito no livro da vida. E nada pode tirar ou apagar ou sumir com o nome dessa pessoa de lá. Não tem como. Efésios 2:10.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, amado. Então, a nossa vida aqui na terra não é para pecar, não é para viver no erro, é para viver na santidade, é para viver as boas obras. Para isso você foi criado. Está entendendo? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E hoje nós estamos nelas. Nessas boas obras. Então a obra toda é dele. Diga, a obra toda é dele. Então a obra de Jesus aqui nessa igreja é assim. Nós não estamos aqui fazendo obra de ninguém, não. Porque nós temos que fazer a obra. Que fazer a obra? A obra está completa, amado. A obra está pronta. Nós temos que fazer o que então? Viver as boas obras que ele preparou de antemão. É isso que nós temos que fazer. Nós somos feituras dele, andando nas boas obras que ele mesmo preparou de antemão. Assim será na vida de cada um que adentrar por essas portas, amados. Aqueles que ele irá trazer para andar também nessas boas obras junto conosco. Pastor, mas Deus não pode usar a minha vida? Claro que ele pode usar a tua vida. É assim que ele faz, ele usa a nossa vida, mas nós temos o pleno entendimento que é ele, não sou eu. Ah, porque eu. Aqui não tem isso. Aqui não tem nenhum pavão, não. Como é que chama quando o pavão abre o... Ninguém sabe? Acho que tem um nome, não tem? Ninguém sabe. Quando ele levanta as pernas dele, fica... É pavão mesmo, não é? O colorido. Fica querendo se aparecer. Então, aqui não tem nenhum pavão. Porque aqui nós entendemos a obra de Deus na nossa vida. Olha lá em João 10, 27, olha o que o Senhor disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me... Pode aplaudir, amado. Você é conhecido de Deus. Você está ouvindo a voz dele e está seguindo a ele. Coisa linda de Jesus, amado. Coisa linda de Jesus. Ser resgatado da mentira. Ser resgatado do engano. Sabe? Ser resgatado da lei. Da maldição. Paulo disse, aquele que está debaixo de lei está debaixo de maldição. Sabe? Ser resgatado de tudo que é ruim. E poder viver, sabe, a liberdade com que Cristo nos libertou. Paulo fala isso. Fala, olha, vocês foram chamados para viver a liberdade com que Cristo vos libertou. Então não vos torneis agora jugo de escravidão. Então, chegou na liberdade, chegou na graça, não queira voltar para a escravidão. Não queira voltar para a lei. Não, porque eu preciso da lei. Não, amado, você não precisa da lei. Você precisa da graça. A graça é um pacto de melhores e superiores promessas. Então é isso que Deus tem para a tua vida. Você recebe? Então nós não somos pessoas que realizam a obra dele. Não. Nós somos a sua obra. Nós somos a obra-prima de Jesus. Criados em Cristo Jesus para humildemente andarmos nas boas obras que ele preparou de antemão. Nós somos ovelhas dele. Amém? Então é assim que se vive a plenitude da graça, é assim que se vive as boas obras. Outrora vivíamos submetidos ao diabo, mortos em pecados e delitos, e hoje vivemos conforme Deus planejou para a nossa vida. Nós somos frutos do plano perfeito de Deus. Ele jamais nos abandona. Diga para quem está do seu lado, ele jamais te abandona. Diga mais uma vez para ele. Jesus jamais te abandona. Amém? Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer,
nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Ele preparou de antemão, amado, para que você estivesse aqui. Ele é soberano. Ele preparou de antemão para que um dia a revelação da graça chegasse à minha vida. Ele trouxe lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Trouxe daqui de Ipauçu. Quantas vidas estão sendo alcançadas por esta graça? E vidas que estão sendo transformadas pela graça. Irmã Kathleen, não é? Quem te viu, quem te vê, chegou aqui, não é? Na igreja, não é, irmã Camila? E Deus transformou, deu vida, não é? Então, é notório a mudança na vida daquele que recebe esta graça, que vive esta graça todos os dias, porque é a verdade da palavra. Então, a palavra tem poder. É a palavra que transforma, é a palavra que muda. Pastor, faz uma oração forte para mim, amado. Não vou fazer oração forte coisa nenhuma. Não vai mudar nada. Eu vou orar para você começar a ler mais a Bíblia e acreditar nela. Tem gente que está nessa ainda, mano. E cai aí agora. Você dá risada? Tá cheio, mano. Se não cair, passa a perna. Aí, receba! Recebeu uma rasteira. A Bíblia, amado, é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. O conhecimento da palavra. Medita nela de dia e de noite, para que o teu caminho seja próspero. Deus falou para Josué: Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Medita na palavra de dia e de noite. Tem crente que não sabe nem aonde que está o livro de Mateus. Abri lá no livro de Mateus, o pessoal está lá em Deuteronômio. Mas Mateus está na Bíblia, pastor? Crente que não tem hábito de ler Bíblia, amado. Aqui a gente traz tudo mastigadinho, bonitinho no telão, porque você percebeu, né? É bastante versículo a gente ler. Se a gente ficar aqui abrindo Bíblia o culto inteiro, é 3 horas de culto. Então a gente já traz mastigadinho, né? Sua pastora, a bênção lá da nossa vida, prepara tudo, né? Traz tudo arrumadinho no telão para economizar o tempo aí. Mas você tem que aprender a ler Bíblia. Você tem que aprender, amado. Você tem que ser craque. A palavra diz que a gente tem que manejar bem a espada. Não é fazer espadachim, não. É saber aonde está escrito. Saber o que está escrito, pelo menos. Porque quando Satanás veio para tentar o nosso Senhor lá no deserto, como que o nosso Senhor combateu o mal? Está. Entendeu? Sai, Satanás! Foi assim que ele repreendeu? Eu te repreendo! Eu te amarro, está amarrado! Como é que é teu nome? Foi assim que Jesus repreendeu o diabo? Foi com o poder e o diabo se retirou. Então todo o mal que tenta chegar na nossa vida, e tenta chegar mesmo porque ele não desiste, ele só vai bater em retirada com o poder da palavra. E eu confessando, crendo. Não adianta também eu ficar aqui nem um papagaio, repetindo, porque né, você ensina o papagaio, né, a falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Papagaio faz. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Que poder tem isso? Nenhum. Então eu tenho que falar crendo. Eu tenho que falar com a fé, dom de Deus. Amém, igreja? Está claro até aqui?
Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Então, Ele é soberano, Ele nos faz andar em novidade de vida, em novidade de espírito. E você tem um lindo caminho para trilhar com o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, assim é, porque assim disse o Espírito da graça nesta noite. A Jesus toda a glória. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de orar junto com você, orar por você, amém? Você pode ficar de pé aí no teu lugar. Gostaria que os irmãos dessem as mãos. Podem vir, podem subir. Os louvadores podem subir. Os irmãos que estão aí embaixo, pode ficar aí, pode ficar. Dá a mão aí para os irmãos, amém? Glória a Deus. Nós estamos em pouquinhos, mas o Senhor está aqui conosco, amém? O poder de Deus está operando aqui. O poder de Deus está operando em nossa vida. Aleluia, Senhor. Pela graça sois salvos. Você tem uma herança. Amém? Então, não somente a vida eterna. A vida eterna já é algo que está garantido na tua vida. Você crê nisso? Você crê que você já é herdeiro da vida eterna? Amém? Você já está assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Nada pode mudar isso. Só que Deus tem mais. Não é somente para a glória que Deus tem a alegria. Está entendendo? Não é somente na glória. Para esse tempo, Deus quer lhe ver feliz. Transbordando. Sabe quando a palavra diz: transbordarás para a direita, para a esquerda? Quando você dança, quando você canta, para a direita, para a esquerda, para a frente e para... Aí você sai e vai embora murcho para casa. Você fala: não estou transbordando é nada. Eu só transbordei na hora de cantar, pular, que o pastor mandou correr para a direita, correr para a esquerda, e não transbordou nada. Não é isso que Deus tem. Deus diz que você vai prosperar. Deus diz que a tua vida vai mudar. Deus diz que você ainda não tinha o conhecimento daquilo que Ele já tinha preparado para você. E pelo conhecimento se encherão de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis a tua casa. A tua casa será uma casa digna de um filho de Deus, com bens preciosos e deleitáveis, com contas pagas, com um belo carro, um belo automóvel, uma casa digna de se morar. Deus tem tudo isso. E é pelo conhecimento que isso chega à nossa vida. A pobreza, a miséria é do diabo. O diabo oprime os filhos de Deus pela miséria, pela pobreza. Então nós não recebemos para a nossa vida o contrário daquilo que Deus deseja para nós. Então, por fé nós recebemos o infinitamente mais de Deus.
Porque está escrito e nós cremos que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera onde? Em nós. Então o poder de Deus está operando agora na tua vida. Creia, amado. Creia. Há um novo tempo para a tua vida. Há uma nova história para a tua vida. Creia que 2020 vai ser tudo diferente. 2019 foi bom, glória a Deus. Teve lutas, glória a Deus. O Senhor nos deu a vitória, nos fez chegar até aqui. Mas 2020, creia que vai ser um marco da tua vida. Creia que vai ser tudo diferente. Creia que você vai viver o que você nunca imaginou viver. Creia que você vai ver o que você jamais imaginou ver. Creia. Creia. E se abra para uma nova vida. Se abra para o novo. Não aceite, amado, você entrar em 2020 da mesma forma que você viveu 2019. A graça de Deus nos ensina que nós temos que ser melhores dia após dia. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Então, o 2020 tem que ser muito melhor que 2019 para a nossa vida. Amém? Então, coloque isso na mente. Não aceite o contrário disso. Não aceite vozes negativas. Não aceite vozes, sabe, dizendo que você não vai conseguir, que você vai começar e não vai terminar. Não aceite isso. Não aceite aquilo que não é a voz de Deus para a tua vida. A voz de Deus te encoraja. A voz de Deus te levanta. A voz de Deus te dá ânimo. A voz de Deus te dá entusiasmo. A voz de Deus, amado, faz você conquistar nesta terra. E não somente ver os outros conquistando. Então abrace isso para a tua vida. Deus tem coisas grandes para você. Feche teus olhos, curve tua cabeça e vamos orar ao nosso Senhor. Deus amado e bendito, Senhor Jesus Cristo, eis-nos aqui, Senhor, neste momento de oração, para encerrarmos, ó Deus, este culto racional que nós prestamos ao teu nome, Senhor. Como teus filhos, ó Jesus, como aqueles que o Senhor ressuscitou, aqueles que o Senhor tirou da morte, tirou do caminho de pecado, do caminho de erros, e nos colocou, ó Deus, para andarmos nas boas obras que de antemão o Senhor mesmo preparou para que andássemos nelas. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para glorificar o teu nome, para te agradecer, Jesus, para te dizer, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela salvação que nos alcançou, pelo entendimento desta salvação. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa que nos deu vida e vida em abundância. Senhor, cremos no novo tempo, cremos no recomeço, Jesus. Cremos, Senhor, que a tua boa mão está agindo a nosso favor em todas as áreas da nossa vida, na área sentimental, na área conjugal, na área familiar, na área financeira. Nós cremos, Jesus, que o Senhor está fazendo em nosso favor. Os nossos olhos verão coisas inimagináveis acontecendo, Senhor, ainda por estes dias. Cremos, Senhor, porque está escrito na tua palavra que os sinais, Senhor, seguiriam aqueles que creem. O Senhor é o Deus que confirma a tua palavra com sinais, com maravilhas e prodígios. E aqui estão os teus filhos nesta noite, Senhor, as tuas ovelhas preciosas que o Senhor comprou na cruz e que o Senhor trouxe nesta noite para ouvir a tua voz,
e terem, ó Senhor, a fé ativada pela Tua palavra, para que por esta fé alcancem novos patamares de vida, por esta fé alcancem a novidade de espírito, a novidade de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Assim eu declaro, Pai, sobre cada ovelha preciosa, o Teu poder manifestado, Jesus. O Teu poder manifestado, Senhor, na necessidade de cada filho Teu aqui nesta noite. Aquilo que o Senhor conhece, aquilo que o Senhor sabe. Pai amado e bendito, eu oro, Senhor, declarando a vitória, Senhor, nesta situação, na vida dos Teus filhos. Eu declaro a vitória, Senhor. Nós rechaçamos agora todo intento maligno, Jesus. A porta que está emperrada, a porta que está trancada, Jesus. Tua palavra diz que Tu és o Deus que destrói as trancas. Tu és o Deus que quebra e faz com que passemos, Senhor, pelas portas, adentremos por elas, Senhor, com a vitória. O Senhor diz que Tu vais, ó Deus, adiante de nós, endireitando as veredas. E assim nós cremos nesta noite, Jesus, que o Senhor está fazendo em nosso favor obra extraordinária, que sairá à luz para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e recebemos com ações de graças em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que recebe o milagre, diga amém. Amém, amém.